Olá, pessoal. Aluno Executivo, o podcast da FGV EPGE, a Escola Brasileira de Economia e Finanças, da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo. Esse podcast, ele traz o sucesso dos nossos alunos. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o Leonardo, ele que é executivo da Petrobras, fez o mestrado profissional. Muito obrigado por estar aqui, Leonardo, para trazer um pouquinho da sua história, da sua dissertação, como que o resultado da dissertação está sendo usado aí no seu trabalho. Obrigado por você estar aqui com a gente. Legal, obrigado pelo convite, fico bem honrado, agradeço, valeu. Léo, vamos começar a discutir um pouco a tua dissertação. Eu estava dando uma olhada nela. Você fez um trabalho onde você olhou como que o risco de intensidade de carbono, como que isso pode afetar o custo de capital das empresas de óleo e gás. Você pode contar um pouquinho do método que você utilizou e dos resultados que você encontrou? Bom, você já resumiu super bem, né? Mas o intuito foi estudar se riscos climáticos, né, que a gente vê aí numa visão tanto de riscos de transição, como os próprios riscos físicos, né, seguindo aqui a terminologia que o TCFD, né, fala, né, mas, enfim, tentei medir se como uma métrica de risco climático a intensidade de carbono por dólar de receita das empresas, se isso tem um impacto significativo no coeficiente de risco sistemático, né, do custo de capital próprio de empresas de óleo e gás, né? Então a gente pegou uma amostra significativa, umas 200 empresas, né, de óleo e gás do globo inteiro, fiz o cálculo do beta delas, né, do coeficiente de risco sistemático, usando retornos anuais de cada uma delas. Então cada uma tinha um beta por ano, digamos assim, né? E depois fiz uma regressão múltipla, obviamente também fazendo o cálculo das emissões anuais dessas empresas de escopo 1 e 2 divididos pela receita da companhia. Então você tinha uma métrica de quilo de carbono por dólar de receita, digamos assim. E depois fiz uma regressão múltipla desse tema como variável principal sobre o beta como sendo a variável dependente ali, né? E tentei colocar alguns controles, né, de financeiros para tentar isolar, né? Porque é difícil também se fazer uma regressão sobre algo que tende a medir volatilidade de mercado, né? Então a gente tentou separar grau de alavancagem também, lucratividade, alguns controles de indicador financeiro para tentar isolar só o impacto da intensidade de carbono, né? Posso só fazer uma pausa para explicar assim, para o grande público? O Leonardo trouxe aqui uns termos técnicos, né? O beta, o risco sistemático, a volatilidade do mercado. Só tentar resumir aqui um pouco o método que o Leonardo usou, né? O Leonardo usou o CAPM, o modelo de precificação de ativos por custo de capital, né? Antigamente as pessoas achavam que o risco era medido pela volatilidade do retorno. Então você pega um ativo qualquer, vê qual é a volatilidade do retorno daquele ativo, e aí você tem uma medida do risco, assim que era feito antigamente. Esse modelo ele veio para mudar um pouco esse conceito. O risco ele não vai se dar pela volatilidade do retorno do próprio ativo, mas como que esse ativo covaria com o mercado. Então, por exemplo, se quando o mercado está indo bem, a bolsa está subindo 20%, determinado ativo sobe 40%, ou o mercado está indo muito mal, a bolsa cai 10% e esse ativo cai 20%, a gente diz que esse ativo ele está amplificando o movimento da Bolsa de Valores. Então ele tem um beta muito elevado. Por outro lado, se o ativo tende a ser mais defensivo, o que isso quer dizer? Num momento de euforia, a Bolsa de Valores valoriza 10%, o ativo sobe 2%, 3%. No momento de retração, a Bolsa cai 10%, o ativo cai 1%, 2% só, a gente diz que esse ativo ele suaviza esses movimentos de mercado, portanto tem um beta pequenininho. Então foi esse o risco que o Leonardo mediu com ferramentas avançadas na dissertação dele para saber se determinada empresa é mais ou menos arriscada, ou seja, se amplifica ou se suaviza os movimentos de mercado. Não foi isso, Léo? E aí se você puder falar um pouquinho de para quais empresas você aplicou isso e o resultado que você obteve para o pessoal capturar aí, que eu acho que a tua dissertação encontrou um resultado muito intuitivo e muito relevante para as decisões de investimento aí das empresas. Bom, a gente pegou uma amostra só de empresas de óleo e gás mundiais. Então tem tanto empresa integrada, que vai desde que está na área de upstream, mas também
trabalha no downstream, refino, comercialização e tudo mais, mas também empresas só de cada segmento de óleo e gás também. Foi uma amostra bem heterogênea dentro do setor, mas só empresas do setor de óleo e gás. Os resultados, assim, se eu me lembro bem, inclusive, foi... Para tangibilizar, vou falar as empresas, você me fala se foram essas, se teve mais ou menos. Pegar assim, Brasil, Petrobras, Saudi Aramco, Exxon, Estados Unidos, Exxon, Chevron, Equinor, Total, BP, todas as majors estariam dentro. Total, Equinor, BP, Shell. Isso, todas. O foco também que ajudou a pegar elas, né, que como proxy da carteira de mercado, para fazer dentro do CAPM, né, eu não usei o índice do SP500, né? Eu usei tem um ETF, né, global, que é o VT da Vanguard. Ele meio que replica, na verdade ele tem no portfólio, né, a equities do mundo todo. Por conta dele eu consegui abrir as holdings que estavam dentro do ETF e ver quantos de óleo e gás estavam lá. Então teve de vários países. Essa foi a parte legal. Não foi só isolado nos Estados Unidos. Não deu para pegar. Para medir, então, esse retorno do mercado. O mercado eu usei o VT. Você pegou um ETF ETF global. Bolsas de não só Nova York, Perfeito. mas Exato. França, Frankfurt. Isso. Legal. Acaba que ele pondera pelo market cap de cada bolsa, né? Então você acaba tendo... E assim você mediu os movimentos de mercado que a gente falou mais cedo, né? Se tem uma euforia, se tem uma retração, foi medido por esse indicador ETF. Medido pelo VT, exato. E aí você comparou os retornos de Chevron, Exxon, Petrobras, Saudi Aramco, Total, Equinor, Shell, como é que ele covaria com esse ETF? Na verdade, não o retorno em si, mas o beta. O beta é a medida dessa covariância, exatamente. Então, a gente viu como o beta das empresas estava reagindo frente à intensidade de carbono por dólar de receita dessas próprias empresas. Né? E aí, que resultado você encontrou? O beta fica superior, né, para empresas que teriam uma intensidade de carbono maior. Mais quilos de carbono por dólar de receita, tende a ter um beta mais elevado. Se eu não me engano, na média, era em torno de uns 7% acima. Só o valor do beta. Não é para você fazer uma proxy, acho que até faço no fim ali, mas faz a proxy média do custo de capital próprio, que seria, né, com o beta mais elevado, né, se eu não me engano, era algo em torno de 0,5% no final das contas, né, como custo de capital próprio completo. Né. Dessas empresas, quanto maior a intensidade de carbono, mais ela amplifica o movimento de mercado, portanto tem um beta maior, mais ela amplifica os movimentos da bolsa, e por conta disso, o investidor que colocar dinheiro nessa empresa, ele vai exigir um retorno maior, superior, porque tem um risco maior associado. É uma tentativa de medir risco climático para as empresas, né? Impactos de risco climático. Tentar resumir esse trabalho super técnico, o Leonardo concluiu que as empresas que trabalham com maior intensidade de carbono têm uma percepção de risco maior dessas empresas e, por isso, o retorno de capital delas aumenta. O custo de capital, pensando na ótica da empresa, o custo de capital aumenta. Pensando na ótica do investidor, o investidor que vai botar dinheiro na empresa, ele vai exigir um retorno maior, porque ele percebe um risco mais elevado, por conta da empresa ter uma intensidade elevada de carbono. É um bom resumo? Perfeito. Tá. Bem melhor, inclusive, do que o meu resumo. Não, muito bom, muito bom. Aí, Léo, assim, dado que você teve esse sucesso, né? Acho que foi um sucesso a tua dissertação, os resultados que você conseguiu encontrar estatisticamente significativos. A gente lá no mestrado profissional da Fundação tem muito aluno da Petrobras, né? São executivos que sempre bons alunos, né? É impressionante como o funcionário da Petrobras ele é bem treinado, né? Disciplinado. Eu percebi isso quando fui executivo na empresa e percebo o mesmo indicativo como professor e como coordenador do mestrado profissional. Muitos alunos Petrobras, 100% deles disciplinados, aplicados, entregam bons resultados. Você não foi exceção. Agora a pergunta que eu queria te fazer é, depois que você terminou o teu mestrado, não faz tanto tempo assim, você voltou para a empresa. Isso te ajudou de alguma forma? Você está conseguindo aplicar os teus resultados na Petrobras? Você consegue ter reuniões e mostrar aquilo que você encontrou? O teu resultado, em outras palavras, o teu resultado acadêmico está rendendo frutos práticos no seu dia a dia do seu trabalho? Não podia ter gerado coisa mais prática, porque, assim, eu entrei na Petrobras em 2018, eu sempre fiquei mais na área do upstream ali, né, na parte de análise financeira, e quando eu
comecei o mestrado, o intuito era justamente, pela ênfase, né, de energia, né, de finanças e economia, mas com foco em energia, ampliar um pouco a minha visão do setor de energia, que eu tinha acabado de entrar, né, há pouco tempo ali. Nunca tinha trabalhado com energia antes, então... Só que aí, dado o trabalho, né, eu acabei divulgando o trabalho lá na companhia, para diversas áreas, tanto de finanças como parte também de mudanças climáticas. Eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação dessa dissertação para a área de mudanças climáticas. Eles têm uma reunião recorrente da equipe inteira da gerência executiva, né? Então, acabaram, por eu ter mandado lá para algumas pessoas, acabaram me chamando para falar. E eu fiz uma apresentação do trabalho, né? Isso foi em 2023. Aí, no final de 2023, me procuraram porque estavam montando lá uma gerência de riscos climáticos e inteligência dentro da área de mudanças climáticas e perguntaram se eu queria fazer parte da equipe, né? Juntou as duas coisas e falei, pô, adoraria. Aí, durante o ano de 24, eu fiz a movimentação para lá. Estou trabalhando com o tópico que eu estudei. Assim, legal. Foi uma sequência de eventos, umas coincidências muito legais, mas que foi a dissertação que me fez ir para onde eu estar trabalhando onde eu estou. Então, legal. Assim, então, bem aplicado. O mestrado te ajudou a se movimentar dentro da empresa Exato. e mudar de área, né? Muito, muito bacana. Bom saber que você está na área de clima. Você sabe que eu fui diretor lá na empresa, né? E acompanhei isso de perto. Eu me lembro que a Petrobras vinha reduzindo as emissões dela. Continua esse movimento de redução de emissão? Se você puder falar um pouquinho e também comentar um pouco sobre a redução. Tem duas formas de você medir isso, né? Uma forma é através da eficiência. Você emite menos por produto entregue. Isso é muito importante porque faz sentido, né? Uma empresa que entrega um barril de petróleo, obviamente vai emitir muito menos do que uma empresa que entrega 1.000 barris de petróleo. Quando você divide pelo volume de energia entregue ou pelo faturamento, usar alguma métrica é importante para você medir a eficiência das emissões, né? E tem uma outra métrica que é a emissão total, que também é importante, né? Uma empresa que trabalhe com um produto fóssil vai sempre ter emissão, e uma empresa que seja de outro setor ou de outra atividade talvez não tenha emissão nenhuma. Então a emissão total também é uma proxy para diversificação da empresa, se ela está muito focada em fóssil, se ela está diversificando, né? Olhando para esses dois indicadores, emissão total e emissão relativa, como é que a Petrobras vem performando ao longo dos últimos anos? Se você puder comentar um pouquinho. Tem materiais, né, que foram disponibilizados aí quando da aprovação do último plano estratégico, que até mostram bem isso lá na parte de relacionamentos com investidores. Acho que tem muitas dessas informações. Mas, basicamente, a Petrobras, se não me engano, já reduziu 40% das suas emissões operacionais desde 2015. Isso nas absolutas, né? Emissões Scope 1 e 2 absolutas. E você vê também a mesma redução nessa parte de intensidade, né, de gás estufa por barril de petróleo, que é o IGE, né? IGE do upstream, e o IGE do refino também apresentando reduções nos últimos anos, né? Então, isso são, inclusive, compromissos que a companhia tem públicos, né? Até 2030 tem diversas metas relacionadas a emissões colocadas aí, né? Então, sim, a trajetória se mantém. Vamos sair um pouco agora dessa agenda mais óbvia, né, e mais construtiva, né, que todo mundo concorda que a gente tem que ter um planeta sustentável, todo mundo concorda que a gente tem que evitar eventos climáticos extremos, porém, não é fácil, né? Se fosse fácil, já estava feito há muito tempo, né? A verdade é que a energia fóssil, ela também traz aí para a gente muita coisa boa, né? Traz o alimento da fazenda para a cidade, faz com que a gente consiga voar e se encontrar, gera crescimento econômico. Eu me lembro na época da pandemia, a distribuição de medicamento pelo planeta todo, né, os laboratórios concentrados em alguns focos, em alguns pontos, distribuindo equipamento e medicamento. Então, a indústria de energia, que 80% da matriz energética do mundo hoje é COG, né, Coal, Oil and Gas, carvão, óleo e gás, ela traz muito retorno, muito bem-estar e muitas coisas positivas, né? Então, não é fácil lidar com o tema. Eu me lembro na Rio Eco 92,
que eu estava terminando o colégio ali, mas já era adolescente, já consegui entender um pouco das coisas. Teve um evento aqui no Rio de Janeiro, aqui na cidade, veio o chefe de Estado de todo o planeta e já era, vamos cuidar do planeta, vamos cuidar da natureza. Isso em 92, voltar no tempo aí, tem quase 35 anos, né? E de lá para cá, muito tem se falado do oil peak demand, né? Não, que a curva de óleo chegou num pico. Daqui para frente nós vamos produzir menos óleo, porque ela já está no pico. E se a gente olha, nunca chegou o pico da produção de petróleo, né? A verdade é essa. A gente vem falando nesse tema há mais de 30 anos, mas apesar da narrativa, apesar das discussões, apesar dos encontros, apesar de tudo que a gente assiste, a produção anual de petróleo segue numa tendência de aumento. Aumenta ano após ano. Como é que a gente concilia a narrativa com os fatos? Será que, Leonardo, agora vai chegar? Será que já estamos no pico? Ou a gente está muito dependente do petróleo? O petróleo entrega grandes retornos, nem sempre reconhecidos, e na prática as pessoas tomam decisões e continuam expandindo a produção de petróleo. Como é que você vê isso aí? Aí eu não quero que você fale de Petrobras, é mais o Leonardo olhando para o mundo, né? Até porque a Petrobras ela é muito grande aqui para nós brasileiros, a gente se orgulha muito da Petrobras, mas a gente não pode ter delírio, né, dissonância cognitiva. A Petrobras ela entrega pouco menos do que 3% da produção de petróleo mundial. Então a Petrobras é pequenininha na produção de petróleo do mundo. Então aqui eu estou te fazendo uma pergunta sobre petróleo no mundo, produção de petróleo no mundo. Como é que o Leonardo está vendo isso daqui para frente? Você acha que a gente vai bater no oil peak demand? Divide um pouquinho aí a sua percepção, para fugir um pouco. A dissertação dá um conforto, né? A gente mede as coisas com o modelo técnico, elasticidade, vê o beta, conclui com segurança, né? Mas o mundo nem sempre é assim, né? O mundo é cheio de perguntas difíceis de responder. Como é que você vê isso, Léo? Essa aí eu acho que é uma das mais difíceis recentemente, né? Mas eu acho que, como você falou, uma parte da matriz energética mundial, né, ainda está vinculada, né? E acabam sendo condutores energéticos eficientes, né? E então, normalmente tende a analisar cenário de longo prazo, né, para fazer essas análises, que é justamente, inclusive, o que a gente lida um pouco com a área de riscos climáticos, né, em geral, está sempre tentando olhar justamente isso para você, que você mencionou, né? Cenários, por exemplo, da Agência Internacional da Energia, dependendo da velocidade e premissas da transição energética que se colocam, você tem o peak demand ocorrendo, né, ou 2030, ou 2040. Ele está sempre ali, né? Ele acaba sempre colocando, pelo menos nas 2 décadas à frente, dependendo do cenário, né? Mas também, na visão da OPEP, por exemplo, acaba sendo um pouco mais para frente. Então, eu acho que, infelizmente, eu não consigo fazer essa é a resposta que vale, né? Vale tudo, né? Então, seria até presunção minha, né, falar uma coisa, ter uma certeza sobre isso, mas o que isso importa na visão, pelo menos que a gente tenta ter, né, ao analisar risco climático, é como as empresas, o setor fica exposto a essas velocidades e a essas mudanças nas curvas futuras de demanda de fóssil. E o que ela pode fazer para deixar os seus produtos menos intensos em carbono, ou que tiver carbono, né? E ter algum tipo de diversificação de portfólio que se adeque ao ritmo. Então, a grande certeza do negócio é a velocidade e o ritmo dessas mudanças. Então, falar especificamente do peak demand é bem difícil. A gente acaba vendo só pelos cenários, que é esse horizonte aí, 2030, 2040, é o que acaba meio que sendo colocado mais frequentemente, né, pelos estudos. Esse ponto que você trouxe, né, a descarbonização é uma certeza que tem que fazer. Acho que a tua dissertação mostrou isso, né? Se a Petrobras continuar entregando um petróleo cada dia mais descarbonizado, tem uma contribuição para a redução do custo de capital da empresa, na comparação com as pares, né, com as outras empresas de petróleo. Então, não tem muita dúvida de que esse investimento que vocês fazem, que a Petrobras faz já há bastante tempo, né, em descarbonizar a sua operação, ele é fundamental, né? Que você entrega o petróleo
com menor conteúdo de carbono. Acho que vale a pena a gente explicar, né? Porque nas emissões, quais são os escopos que você olha, que você olhou na sua dissertação para fazer essa medição. Acho que vale a pena esclarecer legal. isso. Verdade. Eu olhei emissões de escopo 1 e 2, ou seja, emissões relacionadas à atividade da empresa em si, ou seja, a extração, a emissão que ocorre com a extração do óleo nas plataformas e no processamento desse óleo pelo refino, enfim, emissões relacionadas à atividade própria da empresa e a energia que ela consome, que é o escopo 2, para fazer suas operações. Não coloquei o escopo 3. As emissões de escopo 3 são relacionadas ao uso a maior parte delas são relacionadas ao uso dos produtos vendidos, que acaba no setor de óleo e gás, são as emissões de maior volume. São emissões que são compartilhadas pela cadeia de valor inteira, né? E o usuário final, que vai usar no seu carro ou o avião queimando, né? Aquilo lá é escopo 3, né? Então, eu acabei focando relacionados a escopo 2, escopo 1 e 2, inclusive pela disponibilidade de dados, né? É uma base que foi relativamente recente, eu tentei pegar de 2008 até 2022. Essas informações começando a vir mais forte, mais nas última década, nos últimos anos. Então, eu acho que muitos dos resultados talvez sejam influenciados mais por essa cauda final dos dados, assim, né? Dessa disponibilidade desse tipo de informação, né? Que agora vai ficar cada vez mais recorrente e até mandatória, dado novos normativos de divulgação de informações climáticas que estão né, vindo tanto no mundo como no Brasil. E acho que o intuito é justamente deixar os dados disponíveis, né, para investidores e financiadores também, e pessoas em geral, e empresas terem comparabilidade, ter acesso à informação e poder fazer esse tipo de análise mais fácil, né? Então, de novo, trazendo uma linguagem bem simples, né? O seu trabalho, dado que você vai vender o petróleo, vai entregar o petróleo antes dele ser usado, o ideal é que você entregue ele com o menor conteúdo de carbono possível, né? Quando você produziu aquele petróleo, pagando fornecedor ou na tua própria operação, que você tenha emitido a menor pegada de carbono possível, né? Então, dado que você está entregando um petróleo, ele com a menor pegada de carbono possível. Isso aí, sem dúvida, é um investimento acertado e você mostrou com fatos e dados que isso bate lá no CFO, né? O custo de captação da empresa, ele tende a ficar um pouco menor, claro que não é muito menor, né? Mas é um pouquinho menor quando você descarboniza a tua produção. Então esse é um resultado fantástico, né? Por outro lado, isso é um pensamento assim, que eu gostaria de dividir. Às vezes, a gente vê o cara quase que com vergonha assim, de estar fazendo petróleo, né? E, na verdade, o petróleo ele traz muitos benefícios para a sociedade, né? Tem o problema da questão climática, mas tem um upside muito grande, né? Para ficar como reflexão, imagina se lá na Eco 92 a gente tivesse escutado com muita força tudo que foi dito, não vamos mais fazer, e a gente não tivesse o pré-sal, por exemplo, né? O quanto que o pré-sal contribuiu para a economia brasileira, para o bem-estar da população, foi um grande ativo. Então, a importância, né, a gente não deve também menosprezar a importância do óleo e gás para questões como segurança energética, preços mais acessíveis de energia. A gente nunca deve, acho que, esquecer dessa outra dimensão. Claro que sustentabilidade é importante e a gente tem, sim, que investir cada vez mais para descarbonizar a produção, mas sem ter crise de identidade, né? Uma empresa de petróleo, de óleo e gás, vai ser sempre uma empresa de óleo e gás e entrega muito valor para a sociedade. Vou te pedir para você deixar uma mensagem aí para... Tem realmente muito aluno da Petrobras que frequenta a Fundação Getúlio Vargas, não só no mestrado profissional, mas também nos cursos acadêmicos, nos MBAs. Eu já falei aqui e falo isso porque eu observo, né? Não é para jogar confete. De fato, o aluno Petrobras é um aluno muito bem treinado, muito bem aplicado e com muita boa performance lá na Fundação Getúlio Vargas. E deve ter muita gente aí que vai te assistir depois e cogita estudar na Fundação. Se você quiser deixar uma mensagem aí, algumas dicas aí, o pessoal que quer estudar na Fundação Getúlio Vargas, dizer um pouquinho do curso. O curso é fácil, o curso é difícil, como é que foi a turma? Beleza. Bom, eu fiz em 2021, né, até 2023. Então eu peguei o fim da pandemia ainda, então acabei foi tudo remoto, né? Mas mesmo assim eu consegui fazer amigo. Então amigo você vai fazer com certeza, né? Tanto no remoto, presencial, isso é super legal. Que eu acho que o curso foi bem difícil.
Não tem como mentir. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais. Quer dizer, não pelo sofrimento que vai te dar, mas é que ele, além de te ensinar o hard skill lá, né, fazer a conta, usar o método mais, né, mais novo e as ferramentas mais atuais e tal, me ensinou a lidar com muita coisa difícil. Batia, não aprendia, tinha que ler de novo, catava bibliografias, sentava horas ali para tentar entender, porque frustra você não saber uma coisa, né? E você bater naquela barreira e voltar. Então, acho que ele me ensinou pelo menos muito a ter essa resiliência de tentar entender as coisas e vai para cima, pega o negócio, vai, senta na cadeira, que vai sair. Essa foi uma das coisas mais legais que o mestrado particularmente me ensinou, assim, me ajudou como profissional geral, assim, como pessoa, né? Mas também outra coisa bem legal que dá a chance de fazer um período fora, né? Eu tive a oportunidade também de fazer uns 4 meses de matérias numa universidade parceira lá na França. Pô, também uma experiência super legal, morar num outro país, conhecer algumas pessoas nada a ver contigo, né? De outras origens, outros países, cultura. Então, obviamente você vai lá para estudar, se tem matérias relacionadas, né, ao teu curso, mas a experiência em si também acrescenta muito. Então, uma coisa que o mestrado também super agrega nesse ponto também, né? Então, também me deu a chance de apresentar esse trabalho, não só na Petrobras, mas a gente apresentou em Chicago, num fórum de economia da energia. O professor Edson, o meu orientador, o trabalho meio que a gente tentou fazer um working paper dele, né, e colocou no fórum. Acabou que ele foi aprovado e a gente foi lá em Chicago apresentar. Então também deu para viajar, né, divulgar o trabalho. Então só tenho coisas boas para falar. Bacana. Então super recomendo. E vamos trabalhar para publicar isso aí, virar um artigo publicado aí, porque eu acho que o resultado foi realmente muito bacana e eu acho que vale a pena investir aí para mais pessoas conhecerem. Leonardo, muito obrigado aí por ter vindo, dividido um pouquinho da tua história. Obrigado aí pela sua contribuição com a Fundação, com a Petrobras, e desejo muito sucesso para você. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Valeu.